A internet é um grande marco na história da humanidade. Com ela, o mundo se tornou mais próximo, permitindo a conexão com outros lugares, outras pessoas, além de facilitar a busca por praticamente qualquer assunto possível. Uma das características desse mundo novo é a possibilidade de se manter no anonimato. Ao colocar algo na internet ou até mesmo fazer pesquisas, não é necessário dizer quem é você ou revelar a sua identidade. Entretanto, essa ideia de ser anônimo está trazendo problemas à nossa sociedade. Sem revelar sua identidade, muitos acreditam que podem dizer ou fazer o que bem entenderem e que não sairiam punidos e nem seriam descobertos. Isto acabou abrindo brecha para os chamados haters, pessoas que propagam discursos de ódio e preconceito. Mas como fazer para que esses casos diminuam? Como devemos ser responsáveis pelos nossos atos no mundo digital? É possível realmente descobrir quem são os haters? O Bendita Hora de hoje fala sobre responsabilidade digital. Participe do nosso bate-papo através do canal do YouTube, em youtube.com/TV Rede Vida. Tire suas dúvidas e fique por dentro do assunto agora. Vocês vão lembrar do desenho do Pica-Pau. Tem um desenho do Pica-Pau que eu lembro que eu era criança, viu, Barbá? Tinha uma cena dele que o Pica-Pau, ele estava diante de um dilema. Ele não sabia o que ele fazia. Aí ficava um pica-pauzinho de chifrinho de um lado do ombro dele. Faz isso! Tudo escondidinho aqui atrás. Por que você não faz isso? Olha! E o outro lado do ombrinho do Pica-Pau, um outro pica-pauzinho, anjinho. Diz, não faz isso. Tu lembras disso? Olha, esse problema que a gente está vivendo hoje, que essas redes sociais, elas são maravilhosas, mas elas são perigosas. E você pode, sem você querer, se tornar um diabinho na vida de muita gente, hein? Por isso, eu tenho a honra de ter aqui um baita de um advogado jovem, super competente, para falarmos do assunto como esse aqui. Doutor Antônio Borges Neto, advogado. Doutor Antônio, muito boa tarde. Boa tarde, Padre Marcos, tudo bem? Uma alegria estar com o senhor aqui, viu? Obrigado. Senhor, por causa da sua capacidade acadêmica, tá ok? A sua capacidade de poder esclarecer assuntos como esse para nós. Doutor Antônio, que alegria estar aqui no nosso programa Bendita Hora. Prazer é todo meu. Esse assunto é um assunto riquíssimo, hein? Muito. Hoje em dia, então, tá mais rico do que era antes. É, porque é um assunto nosso, né? Dessa geração mais que a gente está fazendo parte, que hoje o mundo está bem digitalizado. Sim. E a gente pode fazer um bom uso, como pode fazer um mau uso e pode cair dentro de algumas falcatruas. Exatamente. Doutor, eu acho que a primeira pergunta, acho que para deixar isso bem claro, o senhor mesmo falando sobre isso, o que é essa responsabilidade digital, doutor? Então, a responsabilidade digital, ela é um conjunto, né, de regras e normas, né, e até hábitos que nós, enquanto usuários da internet, usuários do meio digital, mas não só nós, pessoas físicas, mas as empresas também, todos nós da sociedade, temos que ter para justamente tornar o ambiente a internet um ambiente pacífico e de boa utilização, de boas normas, né, sem quebrar nenhuma regra, sem quebrar nenhuma lei, sem ofender o próximo. Que interessante. Quer dizer que parece que não muda nada do que nós já vivemos aqui, no nosso real do dia a dia, próximo, presente no dia a dia. Só que como a gente está aprendendo a viver e se manifestar diante das redes sociais, a gente vai precisar ter regras, temos regras que precisam e tem leis que são firmes também. Agora, esse lado que as redes sociais, ela nos ilude com anonimato. Sim, exatamente. Isso é um perigo, né, doutor? Um perigo muito grande, desde a Constituição desde a década de 80, ou seja, muito tempo antes de pensar a existência da internet, da rede social, ela já falava, a liberdade de expressão é um direito, mas é vedado o anonimato. Mas aí vem a rede social, quebra isso, garantindo o anonimato de uma forma que a sociedade precisou aprender a lidar. A legislação precisou entrar nesse meio para o quê? Coibir que esse anonimato vire algo para virar danoso para as outras pessoas, para que seja utilizado o anonimato para praticar crimes. Até que ponto, doutor Antônio, por exemplo, eu sou um sacerdote, eu utilizo as redes sociais e muitas coisas são publicadas pelo meu Facebook, YouTube, Instagram, pelas redes sociais. Sim.
E aí, digamos que alguém do próprio meio da igreja, da fé, que me segue, porém, ele pode pegar um trecho, apenas um trecho, e ele pode utilizar no seu anonimato, ou alguém pega isso daí no anonimato e reverte aquilo que eu estou falando na íntegra, ele pode obscurecer apenas com um pedacinho e defamando a imagem minha como sacerdote. E depois reutilizando essa imagem cortada para o público e criticar. Fala, olha esse sacerdote, é um sacerdote verdadeiro? Será que ele está condizente com a sua fé fazendo isso? E mostra. E claro, um público que segue esta pessoa, que está, entre aspas, no anonimato, não sabe a real do que foi dito, fez um recorte, publicou daquele jeito e obscurece, não para todos, mas para os seguidores dele, que aquele padre não é um bom padre. Isso é um crime? É um crime, com certeza. Na verdade, assim, são diversos até os crimes nesse tipo de situação. Primeiro que você está utilizando a imagem de uma pessoa sem a autorização dela, porque embora você tenha publicado, você publicou na sua rede social. Aquela pessoa não pode utilizar e deturpar a sua imagem, ou às vezes até alterar a sua fala, colocar uma fala ali que você não disse. Hoje em dia existem recursos para fazer isso. Para além disso, utilizar aquilo como uma forma de ofender a sua imagem, ofender a sua privacidade, difamar você. Tudo isso é uma série de crimes que podem acontecer nesse mundo digital. Podemos dizer que hoje, no crime digital também, está sendo utilizado a questão... Eu vou usar um termo meu, claro. O senhor sabe melhor do que eu. Hoje está fazendo sucesso criar polêmica. Sim. E isso dá audiência. Sim. Por exemplo, existem alguns podcasts que hoje entram um pouco nessa coisa. Aqui eu vou falar tudo. Aí traz um convidado que teve uma experiência que ela foi super polêmica. O cara vai lá e fala como é que foi. Aquilo enche de... muitas pessoas hoje podem estar usando as redes sociais para gerar uma parte comercial para ele, utilizando de imagens do outro, que é um crime, para polemizar e ganhar dinheiro em cima. Sim, muitas pessoas utilizam isso, elas pegam esse trecho sem autorização daquele que falou, sem aquilo, e isso já configura um crime. E principalmente, não é nem só usar, mas como você vai utilizar, como você vai utilizar aquilo. Você vai criar um debate sadio ou você vai ofender a imagem daquela pessoa, você vai ofender alguém através da fala daquela pessoa. Isso que é o principal problema, e é isso que a gente tem que cuidar para evitar. Muito bem, esse assunto é muito quente e gostoso ao mesmo tempo, gente. Doutor, mas o mesmo pensamento utilizado? Eu gostei da imagem, mas eu quero tirar. Ali a rede social é daquela pessoa, ele publicou aquilo, mas digamos que eu quero fazer um recorte, porque eu admirei o que a pessoa... Agora é o contrário. Sim. Eu admirei o trabalho daquela pessoa, eu vou lá, retiro aquela imagem, publico nas minhas redes sociais, pessoais minhas, para os meus seguidores ver que beleza que é. Nesse caso, é diferente? É diferente, mas entra uma questão mais ética, né? O ideal é que você, querendo replicar aquela imagem e não havendo meios, porque a rede social ela permite aquele meio como se fosse uma réplica dando direitos autorais, por exemplo. Eu vou repostar, eu vou como retweetar, eu vou... Enfim, são formas de colocar aquilo porque você já indica a autoria. Se você vai só recortar aquele corte, colocar como se fosse seu, sim, como se fosse uma publicação sua, o ideal é entrar em contato com aquela pessoa, perguntar se você pode utilizar para você se resguardar. Você me permite eu fazer isso aqui? Exatamente. Eu sou um admirador seu, exatamente. Tal. Se a pessoa falar ok, tudo bem, eu acho que aí é negociável. Exatamente. É negociável justamente para manter a ética, para manter a educação. Que legal. Gente, super jovem, mas já viu a capacidade, hein? Do doutor Antônio? Tem para ninguém aí. No contato dele já o padre vai colocar. Vamos voltar. Olha, infelizmente, o discurso de ódio tornou-se, infelizmente, comum na internet. Dá uma olhada nesse VT aí. Com o aumento nos discursos de ódio e violência na internet, a sociedade tem procurado saídas para que essas práticas acabem. Uma delas é a SaferNet, uma associação que desde 2005 tem como principal função promover a segurança digital no Brasil. A associação já recebeu mais de 2 milhões de denúncias com relação a crimes de ódio na internet e traçou o perfil das vítimas com base nestas denúncias. Os dados são alarmantes. Mais de 59% das vítimas desses discursos de ódio são negros e 67% mulheres.
Outras minorias, como LGBTQIA+, e aborígenes, também aparecem nas estatísticas. A tecnologia trouxe muitas facilidades, mas como tudo na vida, é preciso ter responsabilidade para usar as redes de forma construtiva. Exatamente como numa conversa presencial, antes de escrever qualquer mensagem, é preciso lembrar que por trás das telas existe uma pessoa com sentimentos e emoções. Aí, minha gente, doutor Antônio, eu sempre ouvi, já há um bom tempo, que todos nós homens é como um chip. Nós teríamos um chip que estaria sempre muito perto da gente, que ia saber todos os nossos passos, onde nós estávamos, o que estávamos fazendo, né? E hoje a gente vê que nós temos, de uma certa maneira, um chip junto com a gente. Com certeza. Que são essas redes sociais. Sim. Só o fato de você fuçar, aqueles que estão engenhando tudo, isso sabe o que você mais gosta, o que você vê, o que você não vê. Esse rastreamento que todo mundo sabe, está sendo feito um trabalho também, doutor? Aí vem a pergunta, de um combate a esses crimes, como a gente viu nessa estatística, está sendo feito um progresso, um investimento forte para inibir esse tipo de comportamento, porque ainda é muito grande, doutor? Sim, então, realmente, como você falou, infelizmente ainda é muito grande. Eu acho que são diversas frentes que podem e hoje em dia combatem esse tipo de crime. A principal é sempre a conscientização, é falarmos sobre isso, utilizar o espaço. Como a gente está fazendo aqui. Exatamente. A criação de leis para coibir isso. Hoje, felizmente, nós temos, né, muitas vezes agravantes para crimes cometidos, né, ofensas, discursos de ódio dentro do ambiente cibernético. Mas, infelizmente, a rede social é um ambiente tão vasto, tão complexo, que isso acaba dificultando muitas vezes o processo de punição, localização ou ainda reiterar aquele tipo de discurso de ódio, reiterar as pessoas que vão fazer aquilo, vão utilizar a rede para isso. Né? Muitas vezes, nós, enquanto sociedade, dependemos muito das redes sociais, que são empresas, como qualquer outra, para justamente auxiliar no combate a isso. Né? Hoje em dia, a regra no Brasil é que essas empresas mantenham os dados armazenados, porque você pode identificar qual foi a autoria, quem produziu aquilo, indicar pelo menos um caminho para justamente o quê? A rede social auxiliar o cidadão para descobrir quem lhe ofendeu, quem produziu aquilo e ainda, principalmente, para além do âmbito legal, a rede social ela precisa de mecanismos para coibir esse tipo de situação. Às vezes, suspender o perfil, colocar um aviso, né? Hoje em dia a gente tem visto tanto isso crescente e é uma medida muito necessária, porque você não pode utilizar a rede social para isso. Então, a principal punição, às vezes, é impedir a pessoa de usar. Infelizmente, parece que o ser humano, parece que ele só aprende sendo punido. Exatamente. Não é? Parece que é uma coisa que está na nossa própria natureza. Nós temos a nossa querida Marilda, que é uma dama maravilhosa, que sempre nos segue aqui. Marilda, ela faz uma pergunta. Boa tarde. Muitos, quando estão atrás de uma tela, acham que pode tudo. Isso é uma verdade. Há realmente uma punição para quem abusa disto? É o que a gente está começando a falar aqui, né? Exatamente. Existem punições, né? Como a gente falou, muitas vezes são crimes já tipificados, já tem a pena, já tem inclusive outras formas, né? Não só no criminal, né? Não só você prender a pessoa, mas justamente uma indenização por danos morais. Tudo isso existe, mas o que a gente falou, como a própria Marilda falou, é tão difícil identificar quem está por trás da tela que muitas vezes a punição direta em quem cometeu aquele crime é o que fica mais difícil. Então, aí entra aquele papel da rede social para auxiliar não só a não fazer, mas identificar quem fez. Ou fornecer mecanismos às autoridades, né, aos juízes, à polícia, para identificar quem foi o autor daquele delito. Perfeito. Para que possa haver uma punição que é prevista em lei. Ok. Então, eu acho que isso é super interessante, viu, gente? Como o doutor está nos explicando aqui, nós vamos ter que ter um papel meio chato de ter que levar isso às autoridades legais quando você percebe que você está sendo lesado de alguma maneira pelas redes sociais. Porque se for, primeiro, a conscientização, como está sendo dito aqui, um explicando para o outro, olha, cuidado, você está sendo assistido, cuidado que é a mesma coisa como você está vivendo aqui fora, há lei para tudo, né? Mas conscientizou e também correr atrás, levando pelas autoridades legais, para tentar correr atrás do criminoso que vem fazendo isso com você. A gente tem que gastar nosso tempo. Ok? Doutor, por exemplo, se eu me sinto... Eu dei aquele exemplo primeiro da imagem que você tem nas suas redes sociais. Alguém vai lá, pega, tira, não pergunta nada, ainda defama.
Qual seria os recursos que eu possa buscar para me defender e para, não digo processar, mas para inibir esse tipo de ação? Então, o primeiro recurso, eu acho que é até o mais rápido, porque pode ser feito dentro do ambiente virtual, é você registrar a ocorrência. A delegacia digital, ela registra esse tipo de ocorrência e você já certifica aquele crime para a polícia. Mas, para além disso, é muito importante que você procure um advogado ou uma advogada que vá tratar desse tema para justamente oferecer a melhor solução, conversar com você. Você quer uma solução no âmbito penal, no âmbito civil, o que vai funcionar melhor para você? Às vezes você tem autoria ou não de quem fez aquilo, porque se você sabe quem fez, você vai atrás daquela pessoa. Sim. Você tenta conversar. Às vezes a tratativa pode ser feita com uma mediação, não precisa necessariamente processar. Claro. Pode ser uma notificação extrajudicial, uma conversa prévia, orientado por um profissional. Eu acho que é mais sensato, dependendo no primeiro momento assim. Sempre sensato. E pode te ajudar a solucionar o caso. Às vezes a pessoa vai emitir uma nota, vai pedir desculpas, simplesmente expondo para aqueles seguidores o erro dela. Isso conscientiza e, de certa forma, acaba reparando o dano também causado. Que legal. Doutor Antônio, espetacular. A gente já percebeu aqui o quanto o senhor realmente tem uma capacidade, não só para isso, mas como profissional. Eu agradeço imensamente. Eu teria tantas outras perguntas para fazer sobre esse crime do Pix, etc. Mas vamos deixar para um próximo momento, porque o doutor Antônio, olha aqui, ó, doutor Antônio Borges Neto, grava bem esse nome e já procure os trabalhos dele que não tem para ninguém. Doutor, muito obrigado. Deus abençoe. Um prazer. Foi um prazer estar contigo aqui. Prazer igualmente. E olha, gente, no próximo bloco, padre, um próximo assunto com você aí, hein? Não saia. Tamo junto.